Perguntaram qual a quantidade que a gente bate. A gente sempre bate 1 litro. Eu sempre bato 1 litro, mas para quem está começando, eu aconselho a bater 500 ml para ver melhor o buraco no meio, aquele ponto do buraco que a gente tanto fala. Fica mais fácil a visualização quando a gente bate 500 ml, então eu bato 500 e 500. Por que eu prefiro bater logo 1 litro? Porque a validade do chantilly aberto, depois que você abre a caixinha do chantilly, é 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Vem escrito no rótulo do chantilly, vem escrito no próprio rótulo. Ele é aberto, ele tem a validade muito curta antes de ser batido, então não vale a pena você deixar ele na geladeira sem bater. Quando a gente bate, a gente aumenta um pouquinho essa validade e a gente pode congelar ele, batido assim. Quando ele vira um chantininho, quando a gente bate com leite em pó, ele vira um chantininho, então a gente pode congelar ele, tá? E a gente aumenta um pouquinho a validade dele também na geladeira. Então, gente, por isso que eu não bato metade e deixo a outra aberta. Eu sempre prefiro bater 1 litro todo, mesmo que seja de 500 em 500 ml. Aí, se eu não for usar naquela semana, eu guardo no congelador, tá? Se eu for usar na mesma semana, eu deixo na geladeira mesmo tampadinho. Até uns 4 dias ele fica com validade tranquila aí na geladeira, tá? Eu uso a Amélia Supreme aqui e bato apenas com leite em pó. Porque a gente não pode congelar ele líquido, tá bom? Tem muita gente que pergunta, Ana, depois que eu abro e não faço o chantilly, eu posso congelar ele líquido? Não pode congelar o chantilly líquido, tá? Só pode congelar ele batido com leite em pó quando ele vira o chantininho. Então, por isso que é bem melhor quando a gente já bate uma grande quantidade. Qual o tempo dele batido no freezer? A validade dele é até 3 meses no freezer, tá? Depois de batido. Mas depende do chantilly, né? Mas eu tô falando, volto a falar, eu tô Supreme. falando da Amélia Supreme, da forma como eu faço, batido com leite em pó e num freezer, freezer mesmo, que chega numa temperatura bem negativa. Se você tiver só num congelador de casa, eu diria que a validade é 1 mês. Eu baixaria um pouco essa validade, tá? Porque é uma coisa que a gente abre toda hora, então a gente não tem uma temperatura constante ali. Então a gente diminui a validade para 1 mês, ok? Mas mesmo assim é uma boa validade, né? E para descongelar, a gente sempre descongela na geladeira, nunca em temperatura ambiente, tá? Sempre a gente deixa descongelando na batedeira. Aí se você vê que ele perdeu um pouco o ponto, volta a bater ele com o batedor raquete, que ele volta uma textura boa, certo?